Bem-vindos ao Inspira Podcast. O meu nome é Mercedes Taus da Silva. Criei este podcast como meio para chegar às pessoas que, como eu, buscam inspiração todos os dias. Aqui vamos escutar conversas, ideias e, acima de tudo, a partilha de inspiração, sucessos, desafios, curas, emoções, sentimentos inspirados em pessoas reais e que possam inspirar a si também, a tornar-se uma pessoa melhor, um melhor pai, melhor mãe, melhor ser humano, com todo o seu potencial. A cada episódio vou receber um convidado especial, com quem vou partilhar experiências e falar sobre assuntos como desenvolvimento pessoal, saúde mental, temas humanitários, temas de autoconsciência, viagens e muito mais. Junte-se a nós nesta aventura e inspire-se. O meu primeiro contacto com a astrologia foi pouco antes de completar 30 anos, que por sinal foi o ano do meu despertar. Fiz a minha primeira carta astral com uma senhora de quem nunca mais me vou esquecer, pela sua riqueza como pessoa e pela sabedoria imensa que me transmitiu. Para mim, foi um abrir de olhos para uma outra realidade, mas acima de tudo foi a primeira ferramenta que me impulsionou a começar este caminho maravilhoso que é o autoconhecimento, a querer olhar verdadeiramente para dentro de mim e a querer conhecer-me e saber mais sobre quem sou e o que vim cá fazer. Convidei a Brigitte Barcelos, professora e astróloga, para nos desvendar como é que a astrologia nos pode ajudar a conhecermos melhor a nossa personalidade, os nossos desafios e o nosso propósito. Bem-vinda, Brigitte! Obrigada por teres aceito este convite. E começo por te perguntar, fala-me um bocadinho do teu percurso, porque para além de astróloga, tu também és professora. E eu acho isso muito, muito interessante e como é que a astrologia e o impacto que isso tem no teu trabalho e com os teus alunos. Fala-nos um bocadinho disso. Olha, então, Mercedes, é assim, isto para enquadrar a minha vertente depois da astrologia, eu nasci nas ilhas, portanto, é natural que nós nas ilhas olhamos os céus de uma forma diferente, não é? Porque nas grandes cidades há alguma dificuldade em ver as estrelas. Sim. E então sempre tive alguma curiosidade e sempre fui habituada pelo meu avô, conhecia as constelações e ia dizendo ali está a constelação. Sim. Então eu acho que desde muito cedo tive esta paixão, porque isto acaba por ser uma paixão de perceber o que é isto, o cosmos, o que é isto, o universo. Pronto. Nasci nos Açores, depois vim pequenina depois do sismo para o Porto, estudei cá no Porto e estudei design, a vertente artística. Depois mais tarde é que fiz a parte da pedagogia, não é? A profissionalização em serviço e desde muito cedo eu ia ao astrólogo. Não era uma coisa comum entre as minhas amizades e, portanto, eu sempre tive curiosidade. E quando ia ao astrólogo, todos, de uma forma geral, me diriam que eu mais tarde iria estudar astrologia. E então, assim foi. Numa altura mais complicada da vida, porque nós vamos nestas alturas buscar respostas, não é? E então decidi estudar a astrologia numa vertente de autoconhecimento, de perceber o que é que me estava a acontecer, quem era eu, não é? Porque a astrologia também tem essa vertente de conhecermos-nos. E pronto, e ao mesmo tempo ia dando aulas, ia tirando o curso e depois criei a marca numa vertente mais artística, onde fazia peças associadas à astrologia, de constelações. E mais tarde é que então, pronto, as pessoas iam sabendo que eu sabia da astrologia e a vertente mais de sessão, de consulta, foi surgindo naturalmente. Em termos do ensino, como é que eu faço esta associação do ensino? Conta-nos, porque eu acho isso fascinante, acho isso muito interessante para quem nos está a ouvir. Porque é verdade que os meus alunos acabam por saber que eu tenho esta vertente da astrologia e sou astróloga, mas é facto que
para fazermos um mapa precisamos da data, da hora e do local de nascimento, não é? O que eu faço muitas vezes é compreender se aquele miúdo tem mais elemento terra, se tem mais elemento ar, e perceber como é que eu posso cativá-lo ou como é que eu posso motivá-lo em termos de aprendizagem. A vertente de alunos, é óbvio que eu não levo a astrologia dessa forma, eu levo a astrologia mesmo num sentido de os miúdos de hoje em dia verem a astrologia não como nós víamos se calhar na nossa época, não é? Porque acabava por ser uma área muito associada ao esoterismo, à adivinhação, como sendo algo assim mais estranho. E eles hoje em dia têm uma capacidade maior de ver, têm uma visão muito interessante, o que é muito bom. As novas gerações, eu costumo dizer que aprendo muito com eles também, porque têm uma mente muito mais aberta. E é natural que quando eu estou com um aluno, ou quando estou a conversar com um aluno, ou mesmo em termos de matéria, de trabalhos, não é? Porque eu dou artes visuais, portanto não é uma aula muito mais criativa, muito mais abrangente, que vai buscar outros conteúdos. Eu consigo fazer na minha cabeça as ligações astrológicas e perceber, às tantas, o miúdo tem mais energia fogo, o miúdo, e então ir um bocadinho por aí. Estava a dizer também que é muito importante, e eu acho que não só como formadora, também passar isto aos meus alunos é importante, porque na comunicação com os pais e mesmo eles poderem ensinar os pais a perceber o que é isto, a astrologia, e verem de outra forma, porque é essencial para os pais. Eu acho que é muito interessante esta parte da astrologia infantil, perceber como é que cada pai ou cada mãe, não é, pode tirar ou compreender melhor o seu filho, porque cada miúdo, cada criança, cada adolescente é diferente, e o que funciona para um não funciona para outro. E a astrologia é importante nesse sentido, porque ajuda a perceber os padrões, as competências, como é que o miúdo desenvolve mais neste registro, até se eventualmente é mais virado para as áreas das artes, para as economias. A astrologia pode-nos mostrar essa parte. E eu até, e no fundo o que estavas a dizer também ajuda-nos a encontrar o potencial de cada criança e cada adulto, obviamente, não é? E ainda para mais na adolescência, que também é uma fase complicada e difícil, não é? E isso é muito interessante, teres dito isso. Isso é bastante inspirador, Brigitte, eu acho isso incrível. E para quem nos está a ouvir, podemos começar um bocadinho pelo princípio, digamos assim. Se nos podia explicar um bocadinho, para quem não está ainda muito assim familiarizado com este tema, qual é a origem da astrologia? Olha, a astrologia vem da Mesopotâmia e já passou aqui por vários ciclos. Eu costumo dizer que os antigos eram pessoas extremamente inteligentes, não é? Porque o homem desde sempre teve a necessidade de perceber o cosmos, o que é que para além da Terra, o que é que existia, não é? Nos dias de hoje também andamos sempre nesta autodescoberta. E então passou pela Grécia, por Roma, pronto, foi passando ali várias alturas. Houve uma altura em que a astronomia e a astrologia estavam de mãos dadas, digamos assim, e depois acabaram por cada um seguir caminhos diferentes. Hoje em dia, basicamente, a astrologia surge dos nossos ancestrais, toda a história e de toda a catalogação que foi feita acerca da compreensão dos astros e que interpretação isso podíamos tirar aqui na Terra ou podíamos tirar como proveito da nossa realidade. É verdade que hoje em dia a astrologia está muito,
muito virada mais para o autoconhecimento ou para a parte de psicologia, porque temos imensos autores que estudaram e têm livros e catalogaram determinados posicionamentos astrológicos que nos levam a determinados caminhos e várias interpretações. Portanto, a astrologia é uma disciplina, não é? É uma ferramenta que tem como base a natureza. E essa catalogação das regras, dos arquétipos, está tudo muito, eu diria, muito preciso e com muita coesão. Portanto, não naquele sentido de adivinhação do futuro, mas sim no comportamento humano, mais associado a essa vertente. Claro que depois a astrologia tem várias áreas, a área psicológica, tem a astrologia horária, que é perante uma pergunta num dia, numa hora, num local, pode-se levantar um mapa e perceber a resposta à pergunta feita. Depois temos várias técnicas, não é? Porque a astrologia não se trata só exclusivamente do mapa natal. O mapa natal surge como o nosso GPS, como... Justamente isso, eu ia te perguntar se podia explicar um bocadinho para quem ainda não... Tu preferes chamar carta astral ou mapa astral? É a mesma coisa? É igual. Sim, é igual. Explica-nos um bocadinho então o que é isso da carta astral. Natal, não é? Porque há Natal, há nascença... É natal e astral, diz de igual forma, sim. Então, é como estavam os céus na altura que nós nascemos, na hora que nós nascemos e no local que nós nascemos. Quem nasce, por exemplo, em Portugal, imaginemos que há duas pessoas que nascem no mesmo dia, à mesma hora, mas um está em Portugal e o outro, sei lá, está na Austrália. O levantamento do mapa fala-nos muito da latitude e longitude, e perante isso é que é feito o cálculo matemático. E, portanto, como as horas são diferentes e a latitude e a longitude acaba por diferenciar, o comportamento e aquela pessoa é diferente. Isto para dizer que o mapa funciona como uma fotografia dos céus, não é? Sim. A criança nasce, há uma fotografia que o pai e a mãe tiram com aquela forma, com aquela matéria, e o mapa astral será uma fotografia dos céus com os posicionamentos dos planetas em determinados signos, em determinadas áreas de vida, porque todos nós temos a energia dos 12 signos, todos nós temos os diferentes planetas e, mediante onde estão posicionados nas várias áreas de vida, que são as chamadas casas, a interpretação e a ligação de uns com os outros é que dá uma leitura. Claro que nós, quando analisamos uma pessoa, há várias técnicas na astrologia e, mediante aquilo que a pessoa pretende, usamos as diferentes técnicas, não é? Uma pessoa nasce com aquela foto, com a fotografia do céu, mas há uma progressão também da pessoa e perceber a evolução da pessoa. Como também temos os trânsitos e todas estas ligações é que dão uma leitura acerca da pessoa. Como também é possível fazer ligações de duas pessoas, que é uma técnica chamada que é a sinastria, que é a astrologia de relacionamentos. Os relacionamentos não têm que ser amorosos. Ok? Porque, mãe, pai, filho, mãe. Claro. Um parceiro, todo o tipo trabalho. De claro. E, portanto, isto acaba por ser um mundo, isto acaba por ser uma área que eu adoro, pronto, de paixão, e que é preciso estar sempre a estudar, não é? Porque é preciso aprofundar bastante. Isto são horas e horas a tentar compreender, a tentar perceber que respostas pode dar. E a astrologia como ferramenta, como é que tu dirias, qual é a ajuda prática que nos pode dar no nosso dia-a-dia como ferramenta de autoconhecimento?
Olha, Mercedes, vamos por uma coisa muito simples, que é, muitas vezes há pessoas que são mais, pronto, que vêm com desafios mais simples, há outros que vêm com desafios mais complexos e o ser humano é extremamente complexo, não é? Sim. E então, por exemplo, uma Vênus em Touro. Vou dar o exemplo. A Vênus é o arquétipo de como é que nós nos sentimos, o que é que nos faz bem, a nossa relação com o amor, a nossa relação com o dinheiro. Alguém que tem uma Vênus em Touro tem que ter prazer, tem que comer, tem que estar rodeado de coisas belas e muitas vezes estas pequenas coisas nós não temos a noção profunda de porque é que somos assim ou porque sentimos daquela forma. E então há muita associação de que se calhar sou materialista. Não, a pessoa precisa daquilo para se sentir equilibrada, para se só estou a tocar em coisas muito simples, ok? Porque depois isto dá. Claro. É um mundo, claro. Dá para perceber o potencial das pessoas, dá para perceber, nomeadamente, porque é que eu hoje me sinto mais ansiosa, mais nervosa. Dá para perceber em que área de vida neste momento se calhar está o meu foco, que desafios eu tenho a atravessar nestes longos meses que vêm aí, porque cada planeta tem uma história, cada ligação conta uma história. Isso é incrível. Até que ponto é que tu achas que a carta astral, e sempre foi uma coisa que eu me perguntei a mim mesma, porque fiz já com mais do que uma pessoa, até que ponto é que tu achas que a carta astral e a sua interpretação é sujeita, é totalmente objetiva ou achas que é sujeita a alguma subjetividade por parte da pessoa que a está a fazer e que depois está a interpretá-la? Como é que tu vês isto? Olha, de uma forma muito básica, e como nós já falamos, a astrologia é baseada no cosmos, não é? No movimento dos países, no movimento interno, nos nossos próprios ciclos, no nosso próprio dia-a-dia e nossa evolução no futuro. Pronto. E a astrologia é óbvio que tem a correspondência com a natureza e está tudo baseado em fenómenos naturais. Não é especulação, é uma interpretação. Essa interpretação não é estanque. Na verdade, quando se fala, e esta pergunta é muito pertinente, que é, estou no Porto, para ir para Lisboa, eu posso ir pela A1 ou posso ir pela Nacional. O que é facto é que o ponto final vai ser Lisboa. Agora, a objetividade, a interpretação está lá. Claro que cada pessoa tem a sua forma de falar. Agora, as ligações, a interpretação é muito idêntica, sim. Porque claro. Não é, aquilo tem uma leitura, aquilo há uma aprendizagem para tu perceberes, correlacionar os signos, as ligações entre planetas, pronto, e depois já nem falo em questões de colocar estrelas, constelações, porque também é possível, também acrescenta valor nos mapas, mas falando só naquilo que as pessoas estão habituadas a ouvir. Portanto, na minha perspectiva, há uma objetividade. Agora depende muito de quem passa ou como faz a leitura. Ok. E agora pergunto, no seguimento dessa pergunta, até que ponto, na tua opinião, nós temos livre-arbítrio sobre a nossa vida e de que forma isso influencia ou não, não é? Ou de que forma a carta astral é influenciada ou não? Não é porque é uma coisa estanque, não é? Como já disseste. Mas, no fundo é isso. O que é que tu pensas disto? Vou voltar ao exemplo de ir do Porto para Lisboa pela A1 ou pela Nacional. Eu tenho livre-arbítrio, não é? Até me apetece. Hoje não estou com tanta pressa, então vou
pela nacional. Demora mais tempo, entro ali, ok. Mas todo o mapa nos conta uma história, uma evolução de nós mesmos. Eu posso não estar preparada em termos de evolução neste momento de tomar determinada decisão, mas mais à frente, de certeza... Vou ter que a tomar. Ok. No fundo é um bocadinho já, é como se as coisas já estivessem quase predestinadas. Podem não ser naquele timing ou porque nós não estamos preparados para tomar aquela decisão, como tu dizes, mas chegaremos sempre lá, é isso? Sim. É isso que queres dizer? É como se já estivesse à nossa espera, digamos assim. E depois entramos aí numa contrariedade e em temáticas assim mais esotéricas, mas por isso é que eu vou buscar estes casos muito práticos da viagem a Lisboa. Temos o livre-arbítrio, é evidente que sim, mas há muitas situações normais da vida, não é? Porque nós sabemos que a vida é o nascer, é o estruturar, é o morrer e, portanto, naturalmente, na nossa vida, na nossa história, há muitos caminhos que naturalmente vão surgir. E isso tem muito a ver com a evolução. Sim, mas eu acho que maioritariamente, ok, dando a resposta, temos o livre-arbítrio, mas há muitas situações e eu diria que se calhar a grande percentagem, mais à frente, chegaremos a determinadas conclusões que naquele determinado tempo não nos foi potenciado ter tomado essas decisões. Sim. Mas é algo que tu vês à partida, essa evolução no fundo está escrita na nossa carta astral, digamos assim. Sim, eu acho que nós vimos com desafios, nós vimos com aprendizagens para neste processo de evolução, para podermos evoluir. Mais cedo ou mais tarde, acho que as conclusões acabam por estar em cima da mesa, sim. Vamos a um exemplo prático. Imaginemos, toda a vida decidi que queria aquela profissão, não é? E então, por razões diversas, ou porque fomos influenciados pelos pais, ou porque, sei lá, na família tínhamos aquela profissão e então tínhamos que dar continuidade, mas à frente, e quando eu falo à frente, anos depois, chegamos à conclusão que se calhar aquela profissão não nos dá o prazer que devia dar ou não nos satisfaz. E então, por isso é que muitas vezes depois mais tarde as pessoas acabam por mudar a rota da vida, acabam por mudar as profissões. Carreiras. Casamentos, divórcios, relações, sem dúvida. Porque isso faz parte da... Faz parte da aprendizagem, porque tínhamos que viver aquilo para podermos chegar onde estamos hoje, não é? Por mais que nos custe às vezes perceber isso, não é? Porque dói, não é? E tendemos a fugir da dor, mas tem sempre um objetivo, não é? Pelo menos... O ser humano tem muitos medos, não é? E tudo que foge um bocadinho daquele controle... nós ficamos ali resistentes, até que a corda estica e não dá mais, não é? E a própria vida faz-nos evoluir, não é? Reencaminhar, evoluir e tomarmos outra decisão. Mas isso acaba por ser maravilhoso, porque só aí é que nós vemos a força imensa que nós temos, o potencial imenso que nós temos e que muitas vezes o medo nos bloqueia. Sem dúvida. Agora voltando aqui um bocadinho a falar das relações. Compatibilidade entre signos. O que é que tu achas? Verdade ou mentira? Olha... Que é um tema que se fala muito. Como eu disse, a astrologia é uma linguagem simbólica e não teórica, não é? E então, basicamente, não vem no roteiro dos livros. Tal como cada pessoa é uma pessoa e como cada pessoa tem uma energia, cada pessoa vem com desafios,
potências, padrões, não é nos roteiros de livros que vimos dizer que, sei lá, que o signo Virgem é compatível com o signo Peixes. A verdade é que, mesmo nos signos, nós temos os elementos terra, ar, água e fogo, e nós sabemos que emocionalmente pessoas com os mesmos elementos compreendem-se melhor, mas por outro lado, pessoas com elementos diferentes também se complementam. E então... É verdade. E então, não. Isso acabou por cair um bocadinho na ridicularização dos signos e, portanto, isso não é linear a esse ponto. Há pessoas, sim, mais compatíveis umas com as outras, mas tem toda aqui uma conjugação, uma ligação de vários elementos que têm que ser analisados. Portanto, dizendo que acaba por ser aquela coisa banal. Muitas vezes há uma verdade por trás disso, mas é uma percentagem muito pequenina. Porque temos os signos complementares, temos os elementos, temos signos, por exemplo, os que iniciam, vou dar um exemplo, os que iniciam nas estações do ano, que é o Carneiro, Balança, Caranguejo e Capricórnio, têm comportamentos semelhantes, mas isso não quer dizer que seja compatibilidade. Claro. Isso é muito redutor em termos astrológicos, sim. Sim. E o que é que pensas das previsões astrológicas? Aquelas que nós vimos tipo em capas de revista, estás a ver as previsões astrológicas de cada signo que eu sempre achei isso muito fascinante. É um bocadinho nesta linhagem da compatibilidade. A verdade é que é possível fazer previsões, ok? As previsões que são feitas dessa forma têm um estudo, só que é de uma forma abrangente. Isto é, passo a explicar. Como há muitos elementos e muitos símbolos e muitos ingressos de planetas em determinados signos, e como há ligações, num mês nós temos várias coisas a acontecer nos céus. Então, essas previsões que nós assistimos, há coisas que sim, mas é de uma forma muito geral. E volto a repetir, cada caso é um caso. É natural que tu até possas ler no teu signo e pensar, ora bolas, até isto aqui até tem um quê de verdade, não é? Que é o que nós costumamos ouvir. Porque quem as faz, até eu já as fiz, tem que falar de uma forma abrangente. Isto é, vou-te explicar. Imagina o mês de... Agora vamos entrar em agosto. Eu levanto o mapa de agosto, no início de agosto, para o local Portugal continental, por exemplo. E aí sei que cada signo está posicionado numa determinada casa e sei que naquele mês há o ingresso de, sei lá, Plutão em Aquário, a ligação dos retrógrados, e então interpreto só para aquele mapa. Não é possível tu ires ao ínfimo pormenor. Então, acaba por ser verdade a leitura, mas não é completa a 100%. Tem nuances do que é que em termos energéticos aquilo pode ressoar nas pessoas, mas não é direcionado para uma pessoa concretamente. Claro. No caso de ser e de fazer é o que tu chamarias os trânsitos. Sim. É isso, não é? Que é mais para cada pessoa, personalizado a cada pessoa, não é? Analisar os trânsitos daquele mês, interpretar os trânsitos e dar a cada signo, não é? Porque cada signo naquele mapa estará numa área de vida diferente e por isso é que tu muitas vezes, sei lá, Touro, o mês de agosto, a área em foco é mais isto. Porque é o que está ali. Agora, claro que
Uma pessoa com os trânsitos, a interpretação pode ser não, é totalmente diferente, ou há uma área ou outra que acaba por cruzar a energia. Portanto, é assim uma coisa muito vaga, uma coisa muito light, eu diria até. Claro que sim. Diz-me uma coisa, tu aconselharias a qualquer pessoa, porque para mim, eu quando fiz a minha carta astral, foi pouco antes de fazer os 30 anos, que foi o ano do meu despertar, sem dúvida, fiz com uma senhora que já não se encontra entre nós, mas para mim foi assim um abrir de olhos para outra realidade. Para mim foi a primeira ferramenta realmente que me impulsionou a autoconhecer-me, a saber cada vez mais sobre mim. Realmente é fascinante. E eu acho que, sem medos, eu aconselharia a qualquer pessoa a fazer a sua carta natal, porque acho que é mesmo importante. Eu também fiz para os meus filhos, que eu acho que é uma coisa interessante, para os pais também fazerem para os filhos, porque as crianças são seres, são pequeninos, mas também têm as suas personalidades, a sua forma de ser e os seus desafios, e a mim ajudou muito, fiz também com a Brigitte, que fiz contigo, do meu filho mais novo, e por isso também acho que também é uma boa opção e acho que é muito interessante. Agora gostaria aqui de voltarmos a um tema que é muito falado, Mercúrio retrógrado, para tu nos desmistificares aqui um bocadinho este tema e até nos falarmos de outros movimentos que tu achas que seja importante, assim. Olha, os planetas, todos eles passam pelo movimento retrógrado. O que é isto do movimento retrógrado? Por exemplo, agora nos céus, para termos a ideia, nós temos Saturno retrógrado, Neptuno retrógrado, temos Vênus retrógrado, temos Plutão retrógrado, temos muitos planetas nos céus no seu movimento retrógrado. O que é que isto quer dizer? Eles não estão a andar em movimento contrário, ok? Visto da Terra, é que há uma ilusão de ótica, como se o planeta tivesse a andar para trás. Quais são os efeitos sentidos aqui, na Terra, não é? Nas nossas vidas? Sim. É que parece que as coisas estão num processo de stand-by, parece que as coisas não desenvolvem, não desenrolam. Então, é muito como se tivéssemos que rever situações, tivéssemos que rever internamente, nomeadamente pegando aqui no Mercúrio retrógrado, de rever se estamos a direcionar bem aquele projeto, se podemos aperfeiçoar mais aquele projeto, se estamos a pensar ou a analisar bem a forma de pensar, a forma de estar, de comunicar, não é? Porque pegando no Mercúrio retrógrado, porque hoje em dia já toda a gente acaba por falar no Mercúrio retrógrado, de uma forma útil. Banal. Útil. Sim. Claro que é assim. Há muita associação dos retrógrados como sendo uma coisa negativa, não é? E mais uma vez, seria importante dizer que isto não há bom nem mau. Isto é tudo necessário e tudo tem uma razão de ser. E além de uma coisa que neste momento nós estejamos a vê-la como sendo mais negativa, se calhar aqui à frente nós vamos ver que essa coisa se tornou em algo positivo. Pronto, então Mercúrio retrógrado. Mercúrio é o arquétipo da comunicação, da aprendizagem, dos transportes, das comunicações, e portanto quando se fala em Mercúrio retrógrado fala-se muito em termos do telemóvel, o telemóvel, atenção ao telemóvel, fazer backup aos computadores, ok, mas isso não vai acontecer certamente a todos nós, mas é importante nós termos a noção. Por exemplo, em aeroportos, e isto depois é muito engraçado nós constatarmos isto na nossa vida, que é, eu já cheguei a viajar com Mercúrio retrógrado, não é? Os atrasos dos aviões, pronto, e eu sabia, Mercúrio está retrógrado, mantém-te calma, ok, está tudo bem, há aqui atrasos.
Mas, por outro lado, Mercúrio retrógrado pode ser brilhante para redirecionar, para repensarmos, para analisarmos situações importantes na nossa vida, sendo que Mercúrio retrógrado está retrógrado num ano, sensivelmente 3 vezes ao ano. Pronto, porque depois temos estas questões. Vênus, por exemplo, Vênus vai estar nos céus retrógrado até início de setembro, vão ser 40 dias, e Vênus é muito nós olharmos para a nossa valorização, para a nossa autoestima, para os nossos amores, como nos relacionamos, como podemos, se isto nos faz bem, se não faz bem. Portanto, é tudo um processo de reanálise, retrógrado, e eu costumo dizer reanálise, redirecionamento, Faz sentido. E isto dá para todos os planetas. Claro que cada planeta conta uma história e tem um arquétipo, e mediante isto é colocar o re atrás. Fala-nos um bocadinho dos arquétipos, assim muito resumidamente, sobre cada planeta, é possível? Se faz favor, sim. Olha, ainda bem que tocas nisso, porque assim já aproveito a dizer que muitas vezes nós dizemos que signo és? Pronto. Quando se diz de que signo és, é onde é que tu tens colocado o sol, o teu brilho, a tua vitalidade no mapa. Porque na verdade nós temos os 12 signos. E eu posso ser, por exemplo, posso ser um sol em Gêmeos e ter uma energia de caranguejo muito superior ao meu sol em Gêmeos. Portanto, o sol é o brilho. É a parte exterior, é aquilo que me dá prazer, é aquilo onde eu brilho. Depois temos a Lua. A Lua fala-nos das emoções, dos nossos medos, daquilo que nós precisamos de nos alimentar para nos sentirmos equilibrados. O planeta Marte é o planeta da ação, do movimento, é o guerreiro. Depois temos Júpiter, que é o da aprendizagem, da expansão, das viagens, das filosofias, da fé. O Mercúrio. O Mercúrio é o do pensamento, da estrutura mental, verbal. Depois, deixa-me ver se eu não me estou a esquecer de nenhum. Temos o Saturno, que é aquele o grande professor que nos vem aqui para dar estrutura, que nos dá medo, mas também é o que nos faz crescer. É o planeta da aprendizagem, e muitas vezes esta aprendizagem é aquela coisa que se costuma dizer em astrologia saturnina, porque demora, leva tempo. É lenta, aprendizagem lenta, sim. Depois temos o Urano. Urano é o excêntrico dos planetas, que é a associação que faço é, imagina um raio a cair dentro de uma casa e ter que, sei lá, pegar fogo e desconstruir tudo aquilo que nós pensávamos que seria válido e então ter que começar de novo. E também é um planeta muito associado às tecnologias, porque é o responsável moderno, não é? Então, estou a falar, por exemplo, Urano, Neptuno e Plutão são planetas que não são tidos em conta na astrologia tradicional, porque há astrólogos que são mais tradicionais e há astrólogos que são os modernos, ok? Portanto, a tradicional não tem em conta estes três planetas. Depois temos o Neptuno. O Neptuno é aquele que nos faz sonhar, é aquele que nos faz ir mais para a fuga, ver as coisas mais cor-de-rosa, como, por exemplo, quem tem uma energia muito neptuniana no mapa pode ser um artista brilhante, um cantor brilhante, porque consegue não viver só na parte de matéria, consegue ir mais além. E depois temos o Plutão. O Plutão é o planeta que nos fala de morte, renascimento,
ter que ir às entranhas, perceber a cura, a dor, mas por outro lado é excelente porque nos renova, nos faz renascer. E já agora, Mercedes, cada planeta é regente de determinados signos, ok? Pronto, mas isso depois entraríamos aqui. Fica para um próximo episódio. Sim, quem sabe? Porque estas coisas são. Acho que sim, porque eu acredito que a astrologia cada vez mais vai ser falada, vai ser possivelmente uma disciplina nas escolas. Acredito. Acreditas que sim, que no futuro vai-se falar mais de astrologia nas escolas? Bem, isso era espetacular. Acredito porque sim, há milhares e milhares de anos atrás isso aconteceu, portanto... Estamos aqui numa mudança de paradigma e provavelmente vamos voltar agora... Sim, até porque já ouvimos falar na astrologia de uma forma mais... Natural. Sim, mais natural. Sim, sem dúvida. E acho que lá está. Por um lado, isto das tecnologias facilita as pessoas terem acesso à informação. Por outro lado, claro, também banaliza as temáticas e eu costumo dizer que é preciso algum cuidado na forma que nós vamos à procura da informação e até que ponto é que é válido ou não. Pronto, mas isto aplica-se a todas as áreas e a tudo no nosso dia-a-dia, não é? Claro que sim. Então, para terminar, Brigitte, gostava de te fazer 4 perguntas que faço a todos os meus convidados e começo por te perguntar onde buscas a tua inspiração? Olha, essa é uma pergunta interessante. Onde busco a minha inspiração? Não sei. Talvez na alegria de viver. Eu gosto muito de viver, gosto muito da partilha com as pessoas, gosto muito do ser humano em geral e talvez todos os dias vá buscar aí a minha inspiração. Isso é muito bonito. Nos teus alunos também, não é? Nas pessoas que me rodeiam. Claro. Na parte artística, porque a parte artística é uma componente muito importante também na minha vida, quer a música, quer a nível de design, o cinema, as artes. A arte no geral é uma inspiração, para mim também. A arte em geral, aliás, eu faço sempre esta comparação da astrologia com a arte, porque eu acho que a astrologia é uma arte maravilhosa. E acaba por ser a interpretação e toda esta correlação entre mim e o cosmos, uma parte artística muito, muito bela e muito presente no meu dia-a-dia. Isso é muito bonito. E agora pergunto, qual o maior desafio que a vida te trouxe e que impacto esse teve em ti e na tua vida? Olha, desafios, claro. Já tivemos tantos, não é? Sei lá, escolhas profissionais, acontecimentos menos bons em termos familiares também, mas por outro lado foram desafios pelos quais eu acabei por superar e por perceber que temos muita força interior e que esses mesmos desafios nos levam a patamares maiores e... Que também tem a sua função às vezes, não é? Tem a sua função. E que, por outro lado, isso é mesmo crescer, é viver, é amadurecer e a maturidade acaba por ser uma coisa muito bela também e muito criativa, dando continuidade à pergunta anterior. Sim. Sem dúvida. Qual é o teu propósito de vida, se é que já o conheces?
Propósito de vida esse que também se consegue analisar através do mapa. Eu diria que o meu propósito de vida está muito associado na relação entre mim e os outros, na aprendizagem, na partilha, no crescimento e o ter acesso a se calhar a áreas não tão comuns, não tão faladas e poder partilhar e crescer através do outro, sim. As viagens também, que também são uma componente importante na minha vida. Para mim viajar é crescer, é evoluir. E as viagens também estão muito no meu propósito. Viagens essas que não têm que ser físicas, nem de deslocar-me a determinado país ou ir para fora. Viagens internas, quer externas, sim. Sem dúvida, estou contigo. Também vejo isso dessa forma, sem dúvida. E por fim, se me podes dizer 2 ou 3 pessoas que mais te inspiram? Olha, que mais me inspiram? Sei lá, agora assim de repente, sabes que eu acho que não tenho uma ou outra, eu acho que todos os dias acabo por ser inspirada, quanto mais não seja por alguém cujo meu olhar na rua ou no supermercado me chamou a atenção. Não tenho, sabes, Mercedes, não tenho aqueles nomes sonantes, não tenho. Acho que acabo por ir buscar um bocadinho de inspiração a toda a gente e a todas as pessoas, um sorriso, sim, uma pessoa que foi mais generosa, uma palavra amiga, não é? Sem dúvida. É, porque acho que, acima de tudo, eu acho que eu aprecio, acho que o mundo precisa de pessoas diferentes, de pessoas que vivam através do amor. E isso para mim é tocante, sabes? Sim. Isso é que me acaba por vibrar e perceber que afinal vale a pena este caminho, este percurso. Sem dúvida, Brigitte. Muito, muito obrigada por esta conversa, por partilhares os teus conhecimentos. Espero que tenham gostado e que se sintam tão inspirados como nós, as duas. Para quem te quer seguir nas redes sociais, o teu Instagram? Olha, o meu Instagram está como bbbiz, 3 Bs, 1 I e 1 S. Também tenho o site na internet, que é o www.bbbiz.pt e pronto, e entrando por lá tem acesso a uma variedade de questões, de informações. E eu estou aqui também, se tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar a responder, terei muito gosto. E como sempre, Mercedes, foi maravilhoso partilhar este bocadinho contigo. Obrigada. És uma querida e olha, desejo-te muito sucesso que vais ter. Muito obrigada neste projeto. Muito obrigada, minha querida. E até uma próxima. Até breve. Para que a inspiração vos chegue na hora certa, não percam os próximos episódios nas plataformas de podcast e sigam-nos nas redes sociais em inspirapodcast.pt.